Ok? Nós estamos aqui hoje para entrevistar o Sr. Luiz Fernando Esteves Martins. Boa tarde. Como dito, sou Luiz Fernando Esteves Martins, sou neto da Dona Iole, Dr. José Esteves, bisneto do fundador da empresa, o Antonico Marques. E há 27 anos sou o diretor industrial. Trabalho aqui nessa sala que foi construída para o senhor Aloysio Esteves, o primeiro diretor industrial da empresa aqui em Governador Valadares. Bom, primeiramente gostaria de falar do trabalho que estamos fazendo agora de resgate da memória da empresa. São 53 entrevistados, cada um contando a sua história em relação à história da nossa empresa. A minha entrevista, quer dizer, eu entrei na empresa como estagiário em maio de 1978, não tinha feito 20 anos ainda, na filial Belo Horizonte. E o gerente chamava-se Marciano, não é apelido, era o nome dele, lá de Carangola. Eu trabalhei lá durante um ano como estagiário. Posteriormente, nas férias na Faculdade de Engenharia Mecânica e de Administração, algumas das férias eu vinha passar uma parte aqui, visitando diversas fábricas. Ainda cheguei a visitar a fábrica de Espera Feliz, a fábrica de Conselheiro Pena, e posteriormente as fábricas atuais de Valadares, de Águas Formosas e outras mais. O que é o nosso objetivo ao fazer essas 53 entrevistas? É que se fique registrada a história da empresa, contada pelas pessoas que estão aí e que viveram a história. Muitos não estão mais aí, não tem mais como contar a sua parte da história. Mas os que estão aí, que a gente conhece, que a gente tem acesso, nós procuramos para que pudesse dar o seu depoimento. Esse meu depoimento, essa minha entrevista, pode estar sendo ouvida por uma pessoa daqui a 15 dias, daqui a um ano, mas pode estar sendo ouvida por uma pessoa daqui a 50 anos, talvez quando a empresa esteja para completar o Sesc Centenário, 150 anos, talvez seja ouvida pelo neto da minha sobrinha, que hoje nem se casou ainda, nem teve filhos, né? É uma coisa para a posteridade. Esse aqui é o intuito da empresa ao fazer esse trabalho enorme de coletar aí 50 e tantas entrevistas. O intuito é que isso fique arquivado, guardado para a posteridade, para que quando pessoas no futuro, próximo ou longínquo, queiram saber o que foi, né, o que foram esses primeiros 100 anos da empresa Barbosa e Marques, isso esteja registrado da melhor maneira possível, contado pelos protagonistas que ali estiveram. Uma das entrevistas anteriores à minha mãe, Dona Maria Helena, que conviveu com o fundador da empresa, teve fatos riquíssimos a trazer, naturalmente que eu não, quando eu nasci já tinha 20 e tantos anos que ele tinha morrido, mas eu convivi com o segundo que comandou a empresa, meu avô, José Esteves, né? Convivi com a filha do fundador, minha avó, Dona Iole, convivi com Antônio Marques, com Jonas Marques, convivo até hoje com Humberto Marques, superintendente há praticamente 40 anos, né? Então, o trabalho que está sendo feito tem esse intuito, registrar da melhor maneira possível, com a maior amplitude possível, a história que a gente conhece da nossa empresa, que cada um conhece uma faceta. Cada um trabalhou numa fábrica, num posto, numa filial de vendas, numa cidade como representante. Temos entrevista de gente de Belém, de Salvador, onde nunca tivemos unidades, né? Então, o objetivo é esse. E é por isso que eu estou colocando com muita clareza que é um trabalho feito por ocasião do centenário da empresa, mas é que ele deverá ser ou poderá ser consultado daqui a décadas por pessoas que nem nasceram e quando todos nós, 50 e tantos, já tivemos ido embora. Esse aqui é o foco do nosso trabalho cansativo, grande, caro e que está se realizando com muito brilhantismo e com muita competência, né, para que isso fique registrado. O segundo propósito é usar isso para
a confecção do livro sobre o centenário da empresa. O livro usará parte do texto, parte daquilo que será escrito no livro, será decorrente exatamente dessas 50 e poucas entrevistas que serão passadas à empresa que vai ser editora do livro, para que constem os depoimentos, ou pinçadas, algumas pinceladas de cada um desses depoimentos. Eu fico muito feliz em estar à frente desse projeto, como eu disse, de grande envergadura e que faz justiça a centenas, milhares de pessoas que por aqui passaram. Faz justiça para dizer, se não fossem vocês que passaram lá atrás, e muitos já se foram, não existiríamos nós aqui aos 100 anos. Nós chegamos aos 100 anos porque teve o ano número 0, número 1, número 2, número 20, número 60. Caso contrário, não teríamos chegado aos 100 anos. Isso é uma sucessão tanto de diretores, superintendentes, executivos principais, quanto de empregados. Centenas, milhares de empregados por aqui passaram, né? Em agradecimento a eles, em respeito ao trabalho que todos eles desempenharam, que nós estamos fazendo esse livro e essa coletânea de entrevistas. Esse é o foco da diretoria da empresa. E eu me orgulho muito de estar à frente desse trabalho, porque, a meu ver, é fundamental que se reconheça o passado para se ter o presente e se almejar o futuro. Então, é com isso que eu gostaria de começar essa minha fala, para que nós... Peraí, vamos parar com isso. Bom, dito então isso que eu queria falar sobre o trabalho que está sendo feito, eu acho que eu tenho que começar a minha história em relação ao Barbosa e Marx. As coisas mais antigas que eu me lembro, eu era criança e nós passávamos férias em Carangola, férias de janeiro e fevereiro, que eram férias enormes naquela época, nos anos 60, nós íamos para Carangola. E aí, as primeiras lembranças que eu tenho, a gente visitar o depósito de queijo, onde se preparava o parmesão. E a gente não gostava do cheiro do queijo, o cheiro era muito forte dentro do depósito. E aí a gente costumava, né, visitar e chegava no final tampando o nariz e tal. Chegava em casa, a Dona Iole dava uma bronca danada, porque era um absurdo aquilo, a gente, né, não gostar do cheiro lá da câmara de queijo parmesão. E aí, depois de acostumar, né, a gente acha até hoje um cheiro delicioso, mas para criança naquela época era uma coisa muito, muito difícil. Depois eu visitei a fábrica de Faria Lemos, aonde eu vi, praticamente não existia nenhum equipamento elétrico ainda, só praticamente mesmo o pasteurizador, e aonde se prensava o queijo com umas tábuas de madeira com uns buraquinhos, e dali subia um pouquinho da massa. Eu me lembro perfeitamente que eu achava aquilo interessantíssimo. E o que era usado para fazer a prensagem eram latões cheios de soro. Produzia-se o queijo, o soro descia, era colocado dentro de latões esses que iam fazer o peso em cima das tábuas para fazer a pré-prensagem, né? Para depois o queijo ser cortado e ser passado para as prensas. Isso eu devia ter 6, 7 anos, ou seja, deve ser mais ou menos 1965, né? Me lembro muita clareza. Outra coisa que me lembro muito, a Granja Regina, quando ainda tinha criação de suínos. Nós íamos visitar o seu Jonas Marques, né, meu tio Jonas, e aí se passasse por fora do galpão ou dentro do galpão, onde ficavam as porcas, então na parte de baixo tinha engorda, na frente da casa dele, né? Logo depois isso foi transferido para outro local, naturalmente. Aquela área que eram as maternidades da granja virou uma grande sala onde tinha jogo de sinuca, onde tinha sofás e tal, uma coisa muito grande logo na entrada ali da granja. Mas eu me lembro daquilo ainda com criação de suínos.
né? Me lembro do escritório, mas não me lembro mais das prateleiras, do armazém. Quando eu conheci o escritório, já não existia mais o armazém. Já era mesmo dedicado a escritório. Me lembro da sala do senhor Jonas Marques, meu tio, né? E me lembro muito da Casa Grande, já como ela é hoje. Quer dizer, não me lembro da sala da frente, ainda com a pintura original. Quando eu tenho lembrança, no meados dos anos 60, a casa já tinha 40 anos, aquela sala já tinha tido, né, muito sol, e o sol foi prejudicando a pintura, e aí eu, quando me lembro, já não tinha na sala da frente a pintura original. O senhor quer que pegar água lá pro senhor? Não tem água. Me lembro muito da fábrica de sabão. Eu chegava e gostava de brincar numa pilha de caixotes que existia, caixote de pinho, aonde se expedia o sabão. E o funcionário da expedição lá do sabão chamava-se Moreira. E ele, nas horas vagas, tinha uma carrocinha de pipoca na praça. Ele era pipoqueiro, trabalhava lá na fábrica de sabão, depois se aposentou e muitos anos depois ainda foi me visitar na Casa Grande uma vez, que se lembrou de mim já provavelmente perto dos 90 anos de idade, muito idoso, mas ainda lembrava da história dele lá. Então era uma pilha de caixotes, que para mim era enorme, devia ter uns 2 metros de altura, mas eu devia ter 60 centímetros de altura, então aquilo para mim era uma pilha enorme de caixotes de coisa, e eu brincava ali, e depois eu achava um espetáculo quando fechava o sabão dentro da caixa, tinha umas plaquinhas de metal, né, uma matriz, e aquilo ele passava uma tinta parecido com a violeta genciana, onde botava o código do cliente em cada caixote. Depois aquilo era carregado nos vagões da estrada de ferro ou em caminhões. Eu já, naturalmente, que não peguei mais a fase das carroças por lá. Lembro-me muito da estrada de ferro. Tinha 3 trilhos ali em frente à Casa Grande, a estação ficava à direita, a estação de carga ficava à esquerda, e eu me lembro que achava interessantíssimo como é que um homem sozinho, com uma espécie de um pé de cabra, que na verdade era um ferro enorme, que era um braço de alavanca, um homem sozinho mexia o vagão para lá e para cá, sem precisar de locomotiva nem nada. Ele fazia a manobra do pátio com aquilo, ele calçava debaixo da roda, puxava um homem, e o vagão começava a andar lentamente naquela direção. Depois, do outro lado, ele ia e parava o vagão e ficava fazendo o jogo de um trilho para o outro. Me lembro perfeitamente disso. Depois me lembro o ano que eu fui lá e não tinha mais caixote. Tinham acabado os caixotes. Eu fui para brincar nos caixotes, pronto, tinha mudado, a expedição de sabão tinha passado a ser em caixa de papelão. A caixa de papelão vinha os fardos pequenininhos, não tinha pilha, não tinha mais nada, não tinha mais a tinta, o negócio, né? E vi muitas e muitas vezes o corte do sabão com os funcionários puxando aquilo ali. A gente achava que era a coisa mais fácil do mundo, pegava para puxar, não conseguia, e deu problema, não tinha problema nada. A gente que não tinha força para puxar o negócio, que precisava de um muque, uma coisa horrorosa. Me lembro muito, fazendo o sabão lá em cima, o sabão descendo, porque a gente ficava na Casa Grande, né? Então praticamente do quintal da casa já se tinha um tijolo furado que você via o funcionamento da fábrica. Então essa minha memória aí da década de 60 em Carangola, lembro quando o edifício cooperativo ali em frente ainda pertencia ao Barbosa e Marques, onde se fazia lá o tratamento do queijo Reino, depois foi vendido. Me lembro do depósito funcionando a pleno vapor, a ralação de queijos. A fábrica de macarrão me lembro pouco, mas me lembro umas mesas enormes, que nem enormes assim deviam ser, nem tão enormes, mas para mim elas eram enormes, um monte de moça embrulhando o macarrão em papel, né? Era uma espécie de um cilindro assim, colocava lá o macarrão daquele tamanho, embrulhava no papel e expedia o macarrão. Também, pouco tempo depois, uma vez voltei lá, não existia mais, a fábrica tinha sido fechada, né? Mas eu cheguei a ver a fábrica funcionando. Me lembro com muita precisão do sujeito quebrando os ovos lá em cima, tinha um monte de ovo, e tinha uma espécie de uma balancinha em aço inox,
e ele quebrava 2 ovos e virava os ovos lá para baixo. Quebrava mais 2 e ele explicava, a gente não quebra direto jogando lá embaixo, porque se tiver um ovo podre, esses 2 eu jogo fora. Mas se eu jogar ele lá dentro tem 200, 300 ovos, eu não posso. Não pode descer um ovo estragado e ter que jogar fora 200 ovos. Me lembro com muita precisão disso. Os secadores, um calorão danado que a gente andava lá, o macarrão saindo sequinho. Me lembro assim, isso tudo informações minhas como criança mesmo, na década de 60, nessas férias que a gente passava em Carangola todo ano, as férias de verão. As férias de julho a gente passava no Rio, na casa dos meus avós, mas as férias de verão a gente praticamente todo ano ia para Carangola, e é daí que eu tenho toda essa lembrança, né? Muito antes de eu vir a trabalhar na empresa. Eu entrei na empresa como estagiário na filial Belo Horizonte, como já falei, que o gerente era o Marciano, o chefe de escritório era o Zé Raimundo, e eu estagiei, eu estava fazendo administração de empresas, fiz estágio lá durante um ano. Posteriormente, né, durante o meu curso de administração e de engenharia mecânica, algumas férias eu vinha para cá, para a região, como já falei antes, visitando algumas fábricas e vendo como era o processamento, como era a fabricação de queijo, como eram os equipamentos, como eram as pessoas que trabalhavam, né? Conheci o Romeu, depois veio a ser gerente aqui em Valadares, quando era gerente da fábrica de Espera Feliz. Conheci o Carlos Luiz, que foi gerente de Águas Formosas por 20 e tantos anos, quando ele era gerente de Conselheiro Pena, né? Então, conheci uma estrutura que praticamente poucos anos depois, quando eu vinha trabalhar, muitas dessas coisas já tinham sido descontinuadas e a gente estava já concentrando a nossa fabricação em uma quantidade menor de unidades. Participei de todo o processo de granelização da coleta de leite. Quando eu cheguei aqui, 100% do leite era coletado em latões. E em 1900, eu cheguei aqui em 88 como diretor, né? Em 84 eu vim trabalhar no processamento de dados, trabalhei até 87, fui fazer um mestrado em Nova York. Neste episódio, o Samuel Osken mudou-se, né? Foi trabalhar na Poleng, e aí eu voltei e assumi o cargo de diretor industrial, que era dele naquele momento, a partir de 1º de outubro de 88. Então eu cheguei, nós tínhamos toda a coleta de leite, como nós e todo o Brasil, coletava-se leite exclusivamente em latões, leite quente. Era trazido ou para a fábrica ou para os postos de resfriamento. Nós chegamos a ter 15 postos, 16 e mais 5 fábricas. Então, em 96, quer dizer, 8 anos depois de eu ter começado aqui, nós começamos o processo de granelização. Fomos pioneiros em Minas Gerais na granelização do leite. O resfriador colocado na fazenda, o caminhão-tanque ia lá com a bomba chamada autoescorvante, pegar o leite, colocar no tanque e já trazer o leite gelado. Nós começamos isso, pioneirismo, quer dizer, só existia no Brasil, na Batavo, no Paraná, que era uma cooperativa de holandeses, né? E alguma coisa incipiente no Rio Grande do Sul. E nós colocamos aqui, na marra. E com 4, 5 anos já estavam com o leite praticamente todo granelizado. E com isso fechamos todos os postos de resfriamento. Uma economia enorme e uma modernização da indústria em direção a como a indústria funcionava na Europa e nos Estados Unidos. Isso tudo decorreu de algumas viagens minhas à Europa, conhecendo equipamento, conhecendo fábricas, conhecendo como que eles funcionavam lá nos anos 90 e posteriormente trazendo para cá o que era possível dessa tecnologia deles. Participei também do fechamento das fábricas menores, como Nova Módica, Machacaliz, depois do fechamento da nossa terceira fábrica em Pescador, e a centralização do processo industrial em Valadares e em Águas Formosas. Fui à Dinamarca para fazer a importação de equipamentos de grande porte para a fabricação de queijo automático, equipamentos
comandados por computador, que era uma coisa complicadíssima nos anos 90, nós achávamos assim que nunca chegaríamos àquilo, né? E trouxemos 2 tanques em 95 e 2 tanques em 2000, que no momento que foram importados eram os tanques de fabricação de queijo mais modernos do Brasil. Provavelmente hoje, 15 anos depois, não sejam mais, mas naquele momento eram os tanques mais modernos que a gente tinha no Brasil. Também construí aqui em Valadares uma câmara, um depósito de queijo para substituir o de Carangola, que naquele momento que foi construído em 1998 era a maior câmara de queijos do Brasil, com capacidade para 1.300 toneladas, e que depois nós fomos agregando ainda as câmaras de parmesão, a câmara de queijo reino, que é um prédio que hoje tem capacidade de estocagem de mais de 2.000 toneladas de queijo, que já foi fotografado e filmado nesse trabalho atual diversas vezes. Tenho muito orgulho da história da empresa. Muito orgulho de substituir a homens como a Luiz Esteves, pessoa que saiu de Carangola e trouxe a empresa para cá. Né? Veio para cá solteiro, novo, chegou aqui, constituiu sua família aqui, ficou no Vale do Rio Doce a vida toda. Né? Construiu isso aqui tudo. Centenas de postos de desnate, diversas fábricas, comprava a fábrica que estava em construção, fábrica que estava quase pronta, fábrica que estava ruim, que estava bem, e organizava e botava dentro da metodologia de trabalho do Barbosa e Marques. Né? Claro, não cabe a mim ficar falando de Antonico Marques, nem de José Esteves, nem de Jonas Marques, nem de Antônio Esteves Marques, porque outras pessoas tiveram muito mais contato com eles e deles já falaram. Cabe a mim sim falar de Humberto Marques. Humberto assumiu a empresa no final dos anos 70, assumiu o cargo de superintendente em 78, mas já era quem comandava a empresa alguns anos antes, uns 2 anos antes, e atravessou todas as crises, congelamentos, tabelamentos, tudo que a empresa atravessou sob o comando dele. Ele conduziu a empresa com pulso firme no mar mais revolto que já existiu da economia brasileira, que foi a hiperinflação, as grandes desvalorizações da moeda, a tablita, o congelamento, o sequestro do dinheiro, ficou todo mundo com 50 mil, né? E ele foi quem comandou a empresa através destes tempos até se chegar, depois do Plano Real, a uma economia um pouco mais estável. Lamentavelmente, esse ano, 2015, quando se completa os 100 anos da nossa empresa, temos aí um panorama péssimo da economia brasileira, voltando a aparecer o fantasma da inflação e voltando a aparecer diversos problemas a ela associados. Vejo... vejo aí uma redução de PIB de 2% no ano de 2015, uma redução de produção industrial que já bate hoje 3%, 3,2%. Nós continuamos crescendo, nós continuamos ainda com um crescimento da nossa empresa em relação ao ano passado, mas um crescimento pequeno dentro de uma economia que está em retração e dentro de um setor que está em retração. Então é um ano muito difícil e coincide com o nosso centenário, que é um ano de festa, é um ano de celebração, né? E uma conjuntura política, não sei quem está me ouvindo, pode estar me ouvindo daqui a 20, 30, 50 anos, não vai saber disso, mas uma conjuntura política muito conturbada em 2015, já há 12 anos com o governo de esquerda do PT, eleito agora para mais 4, mais 3,5 para frente, e numa instabilidade política muito grande, né? Temos então, de novo, um panorama ruim. Panorama esse que durou 30 anos. E nos 30 anos que ele durou, antes de 94, quem comandou a empresa, o grosso do período, foi Humberto. E Humberto é um grande líder, com quem aprendi muito e que gostaria de registrar aqui a importância dele para o centenário da empresa. Antes dele,
durante 20 anos comandou o fundador, mais 20 anos comandou o Zé Esteves, meu avô, mais 20 anos comandou Antônio Marques, o pai dele, no Rio de Janeiro, o Jonas Marques em Carangola. Depois ele assumiu e enfrentou essa barra pesada aí que eu estou citando, que muitos dos que estão por aí hoje conheceram, ao vivo e a cores, e que outros conhecerão apenas pela literatura e pelas informações. Acho muito importante deixar registrado isso. A empresa sobreviveu a anos dificílimos da economia brasileira, conduzida pelo Humberto, e que não fosse isso, não chegaria ao centenário. Muitas empresas ficaram no caminho. Algumas mais antigas do que nós, no setor de laticínios, nadaram e chegou perto do ano 2000 e não aguentaram. Enquanto que nós conseguimos ultrapassar crise após crise, após crise, após crise. Né? Isso é muito raro. Isso é que faz com que as empresas com 100 anos sejam pouquíssimas. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais elenca 149 empresas centenárias no Brasil, daria uma média de 7 por estado, né? E nesse grupo agora está o Barbosa e Marques. Então, é o que eu digo, é uma somatória de muita gente. A alta administração, claro que tem sua importância, mas todos os funcionários tiveram sua importância. Funcionários mais antigos, sempre citados, são os que eu sei, quando ouvi os nomes pela minha mãe e pela Donioli, minha avó. Nós temos lá o Antônio Tonello, o Tuninho, que trabalhou com o Antonico Marques lá no começo. Eu já o conheci idoso, ainda o conheci vivo, mas já idoso, doente. E o Mauro Lopes Valadão, esse eu conheci também idoso, mas ainda com plena saúde. Com ele convivi durante alguns anos. Só uso o nome dos dois para exemplificar a importância dos milhares e milhares e milhares de empregados que passaram por aqui e que cá estão hoje ainda. Né? Não fosse a dedicação, não fosse a transmissão da cultura da empresa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, não seria possível manter a linha mestra que nos permitiu chegar aos 100 anos. Não seria possível. Né? Nós temos hoje na empresa ainda 10 empregados, um acabou de aposentar, 9 hoje, com 40 anos de casa acima. Né? Temos não sei quantos acima de 30 anos e mais de 100, ou perto de 100, com mais de 20 anos de casa. Essa turma transmite para os novatos e para os que estão com 5, 8 anos de casa a nossa cultura, a nossa forma de trabalhar, o nosso respeito à qualidade, o respeito ao compromisso, o respeito à pessoa que está do outro lado do balcão, não é isso? O companheirismo, o coleguismo dentro da equipe. Isso tudo é transmitido para os novos através dos velhos. Não sou eu como diretor, não é o seu Humberto como superintendente que transmite isso para quem foi contratado lá em Águas Formosas, ou lá na filial Recife, ou lá na filial São Paulo. Não. Quem transmite é a equipe que está presente nessas filiais. Em São Paulo, até pouco tempo, tinha um funcionário de 40 anos de casa, que era o Paulo Emílio. Em Recife, temos uma de 40 anos de casa, que é a Odanira. No Rio de Janeiro, temos uma de 40 anos de casa, que é a Heloísa. Quer dizer, em Águas Formosas tem o Jesus, com mais de 40 anos de casa, salvo engano, hoje o funcionário mais antigo da empresa, depois da saída do Romeu. Aqui em Valadares tem 4. Em Carangola tem mais 2, quer dizer... Esses funcionários passam para os outros a cultura da empresa. A cultura da empresa não está escrita em lugar nenhum. Tem aí nossa política de qualidade, negócio bem rebuscado, bem redigido, conciso, mas não é por aí que a pessoa absorve isso. Ela absorve na transferência do exemplo, da história contada. Olha, aqui é assim, aqui se faz desse jeito. Nós já tivemos caso de carreteiro nosso que puxava leite para a gente, mudou-se para uma outra empresa, veio aqui
4, 5 meses depois, falou que não aguentava trabalhar lá não, porque o que valia lá como leite aqui no Barbosa e Marques era considerado lixo há muito tempo, e ele era obrigado a pegar aquilo como se fosse leite, né? Você aprendeu a trabalhar conosco, não consegue trabalhar num outro lugar onde o critério de qualidade tem nada a ver, não tem a seriedade, não tem Isso é uma coisa bonita da nossa empresa. Isso é muito importante. E isso eu percebo, eu estou aqui na diretoria há 27 anos, a gente percebe isso. Percebe o valor, o suar a camisa que a turma faz. E isso é que levou a empresa a chegar aos 100 anos. Logicamente que a responsabilidade da alta administração, uma atitude conservadora, muito bem citado pelo senhor Humberto na entrevista dele, não vou ficar repetindo aqui, lógico, mas a transferência de cultura dos funcionários antigos para os funcionários novos, eu colocaria como um dos principais fatores para nós atingirmos 100 anos, fato tão raro entre outras empresas. Assim, de início, o que eu gostaria de colocar era isso, quer dizer, primeiro sobre esse trabalho que está sendo feito agora, no centenário da empresa, para resgatar o máximo da memória que a gente consegue resgatar, em respeito a todos aqueles que por aqui passaram desde 1915, em homenagem a eles. Sem eles, não teríamos chegado até agora, né? Depois, registrar também esse fato que é comum a gente falar dos que já se foram, né? Antonico Marques, Zé Esteves, Jonas e Antônio. Mas é muito importante que se registre a importância de Humberto Marques, que foi o comandante da empresa, o dobro do tempo de cada um dos anteriores. O dobro. Ele praticamente 40 anos comandando a empresa, e desses 40, 20 ou 20 e tantos, num mar extremamente revolto, né? E conseguimos sair cá na frente. E agora, infelizmente, o governo nos traz de volta ao mar revolto. Mas nós que navegamos tantos anos no mar revolto, eu acho que vamos conseguir navegar daqui para diante também, né? Acho que de minha parte, registrar aí a importância que eu dou a essa cultura, a essa transmissão das coisas, a forma com que a nossa empresa trabalha, a forma com que a nossa equipe respeita a qualidade. Nossa equipe não sabe fazer um produto na carregação, só faz os produtos da maneira correta que tem que ser feito. Eu me lembro um episódio quando nós compramos uma pequena fábrica próxima a Águas Formosas, que transformamos num posto, e aquele dia o leite já era nosso, então não tinha como ainda resfriar o leite, não existia equipamento, então naquele dia nós precisávamos fabricar parmesão, que era exatamente o que era feito na fábrica. E foi para lá uma pessoa que está na lista dos entrevistados, já foi entrevistado, o Bill Queijeiro. E o Bill chegou em Crisólita, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque o leite ia chegar a 9 e pouco, o leite todo quente, não existia leite resfriado, e pegou o vapor, mandou acender a caldeira e saiu limpando, lavando o tanque de fabricação de queijo. E ele deve ter chegado às 6 da manhã. Eu cheguei com o gerente, o Carlos Luiz, devia ser quase 10h30, já tinha um bocado de leite em cima da plataforma esperando. Cadê o Bill? Não, o Bill está lavando o tanque de fabricação. Falei, Bill, o que é isso? Você está aqui desde 6 horas da manhã lavando um tanque de fabricação? Esse troço aqui não dá para fabricar queijo, não. O que isso aqui tem de pedra de leite, de sujeira incrustada e disso assim, e eu não fabrico queijo nesse tanque aqui, não. E o cara estava fabricando queijo naquilo ali todo santo dia, anos e anos e anos. Chegou o Bill lá, falou, isso aqui não presta para fabricar queijo, não. E estava lá com água fervendo e vapor e isso e aquilo para dar uma melhorada para conseguir fabricar o queijo. E foi um parto para fazer o Bill fabricar o queijo. O leite todo na plataforma. E ele acabou concordando, mas rosnando. Por quê? Porque não sabe fabricar troço esculhambado. Não sabe fabricar troço vagabundo. Onde é que eu estava? Nós estamos falando do Bill. Pois é, aí conseguimos que o Bill fabricasse o queijo lá.
Mas eu acho isso um exemplo muito bom de como que era a coisa. A primeira vez que visitei a região de Águas Formosas, fui a Machacaliz, num dia em que Machacaliz recebeu 39.900 litros de leite em latão. Não existia leite resfriado. Quase 40 mil litros de leite em latões de 50 litros. Imagina o esforço, a maluquice que não era isso. Grande parte desse leite, acho que 24 mil litros por dia, era fabricado em parmesão lá mesmo, e o restante era resfriado e mandava para Águas Formosas para fabricar queijo prato. Eu me lembro disso. O carregado chamava Cícero. Me lembro a loucura que era um negócio desse. O tanque de fabricação não tinha a lira automática, era cortado no muque. Você pegava a lira manual e ia puxando e fabricava parmesão de boa qualidade. As prensas eram na parede e botava-se uma alavanca, botava um peso aqui, o peso puxava a alavanca e prensava o queijo. Não existia ar comprimido. A disponibilidade de energia elétrica nessas fábricas era mínima. O grosso do trabalho não dependia de energia elétrica. Era uma caldeirazinha, fazia o vapor, pasteurizava o leite, ou aquecia o leite, ou colocava nas paredes do tanque para aquecer o leite para o parmesão, e fabricava o queijo. E fabricava queijo de boa qualidade. Queijo fabricado com leite do dia, leite que tinha acabado de chegar. Então, isso eu assisti final dos anos 70, início dos anos 80, quando vinha nesses estágios que eu fazia aqui durante as férias e tal, e eu assistia essa fabricação, sem nem um tanque que era exclusivamente o tanque inox de parede dupla, que injetava-se vapor entre as duas paredes, e o corte da massa e a agitação da massa toda no muque. 3, 4 funcionários dando volta no tanque, cortando a massa. Depois prensava e não tem pré-prensa o parmesão, mas ali no próprio tanque ajeitava a questão da massa, botava nas formas de 6, 7 quilos, forma cilíndrica, que na parede eram prensadas com peso, não, sem ar comprimido, sem nada. Isso eu assisti, né? E hoje eu vejo o grau tecnológico que nós temos, um tanque que é computadorizado, você vai lá e digita receita número 17, ele sai fazendo, corta, volta, faz, não sei o quê, né? Para fazer o queijo, 40 anos depois, né? Então eu assisti essa mudança, participo ativamente dela há 27 anos e me orgulho muito de ter, né, de fazer parte desse processo. Me orgulho muito de substituir as pessoas que eu substituí, em especial o senhor Luiz Esteves, depois o Theo de Aquino, irmão do senhor Zé de Aquino, depois o Samuel Osken, né, pessoas que estiveram aqui nessa sala antes de mim, né, e que cada um construiu um pedaço da história. E não fosse a passagem de cada um, não se teria chegado aonde nós chegamos. Paralelamente, logicamente, em cada um dos departamentos, em cada uma das fábricas, as pessoas que tocaram e que trouxeram a empresa adiante durante esse um século. Está comigo desde o começo aqui o Antônio Maurício, desde que eu comecei, que eu vim assumir a diretoria, e até o mês passado o Romeu também, desde a primeira reunião que eu fiz aqui em 1988, estava o Antônio Maurício, estava o Romeu. O Romeu acabou de aposentar, hoje, da turma original minha, em 88, só restou o Antônio Maurício, né? Mesma coisa a minha secretária, a Bárbara é minha secretária desde que eu assumi a diretoria em 88, ela já era secretária do Samuel Osken. E está comigo durante 27 anos aqui na diretoria, e já estava aqui praticamente um ano antes, né? Então, uma equipe antiga que se mescla a muita gente nova que necessariamente vai entrando por aposentadoria, por saída dos antigos, mas que permite essa troca de cultura, essa troca de conhecimento e esse engajamento de todo mundo na mesma direção da qualidade, da seriedade, da honestidade, né?
conservador, nunca super explosivo, super atacado para lá, nada disso, né? Que nos leva a ser uma das marcas de queijo mais antigas do Brasil, a segunda mais antiga, as marcas de longa vida mais antigas do Brasil que não mudaram de dono, não é isso? E que demonstra justamente a nossa preocupação com a qualidade, a nossa preocupação com o trato correto, né, da coisa, né, dos negócios. O senhor Jonas Marques, quando a empresa fez 60 anos, formulou uma frase muito interessante sobre o pai, o fundador da empresa, o Antônio Marques, e que está ali, escrita naquela plaquinha, dizendo que a orientação por ele implantada continua em vigor. Isto porque soube ele moldá-la nos princípios da honradez e nos postulados da justiça. Simples, direto e, na essência, o motivo que nos levou a chegar aos 100 anos. Então, a minha fala inicial, eu encerro ela por aqui, justamente com essa frase idealizada pelo Jonas Marques, se referindo a seu pai, nosso fundador, o Antônio Marques. Ok? Só pegando o gancho, eu não lembro quem disse, mas o senhor Antonico, para um funcionário, falou o seguinte com ele: nem 1 quilo, é 1 quilo, é 1 quilo. Não é 980 gramas, nem 1,1 kg. 1 quilo é 1 quilo. É isso. Então, mostra a precisão, mostra o respeito que ele tinha com todo mundo naquela época. Então, não passe nada, nem para ele, nem para mim. Faça o certo. Então, isso a gente, com muita gente que a gente ouve, no decorrer de todas essas pessoas que passaram, uma foi passando para a outra, aquilo que você falou, o mais velho vai passando para o mais novo, e todos são preparados. O senhor nasceu na família Barbosa Marques, né? O senhor viveu o seu tempo dentro da lógica que era, e foi te passando, foi sendo passado isso para o senhor, né? Como exercer, como executar. Você falou histórias de seu Antonico, do seu avô, do seu José, do seu tio Jonas, do seu Antônio. O senhor tem poucas que foram contadas, mas a sua mãe, ela viveu com todo mundo e sabe muita coisa. Quando você era criança, quando você via o senhor ia lá fazer caixa de sabão, você ia para a fábrica de macarrão, você ia via os armazéns, o senhor via, o senhor lembra que o senhor imaginava a Barbosa Marques, a empresa? O que o senhor sentia quando via essas pessoas administrando e o caminho que estava seguindo, na época que o senhor mais novo, antes do senhor entrar? São vários momentos, né? Esse momento lá em Carangola, com a fábrica de sabão, fábrica de macarrão, eu era criança, não via nada. Eu achava lindo, né? Tudo que se via eram coisas, para mim, enormes, né? E achava era tudo brincadeira e tal. Era criança mesmo, né? Posteriormente, quando eu já estava em Belo Horizonte, já fazendo vestibular e tal, tive conversa com o Humberto e ele falou, eu estava fazendo, a gente tinha iniciado o curso de engenharia civil, ele falou: olha, para nós é melhor engenharia mecânica. Eu fiz outro vestibular, mudei para engenharia mecânica, né? Aproveitei as cadeiras que tinha feito na civil, formei em 5 anos, normal, e já estava fazendo curso de administração de empresa, consegui passar para de noite, fazia engenharia de dia e administração de noite. Nesse período, aí que eu não comecei a vir fazer as viagens aqui, aí sim eu já começava a ter uma noção do que era a questão da indústria, né? Porque eu não vejo o Barbosa e Marques como empresa, eu vejo o Barbosa e Marques como indústria de transformação. Compra uma matéria-prima, né, demais insumos, e produz alguma coisa. Então, meus pares normalmente se denominam empresários, eu me denomino industrial. A minha qualificação é brasileiro, solteiro e industrial. Qualquer contrato que conste, Luiz Fernando, brasileiro, solteiro e industrial, né? Quer dizer, a questão de
que eu acho que me motiva, o que eu gosto de fazer, é justamente a industrialização. Os processos industriais, os processos de apoio, água, ar comprimido, vapor e tal, a tecnificação do processo, a melhoria do processo, a melhoria de eficiência, eficiência do espaço, eficiência da mão de obra, eficiência do equipamento. Isso é que me motiva, isso é que eu gosto de fazer, certo? A parte comercial é importantíssima na empresa, né? Importantíssima, mas eu não tenho muito samba no pé para a parte comercial. O meu enfoque é na área industrial. E aí o meu curso de engenharia mecânica é muito útil, e me é útil até hoje. O sujeito vem aqui para me vender equipamento, começa a falar muita besteira, quando a gente fala que é engenheiro mecânico, o cara vai desfalando, passa meia hora desfalando a bobajada que falou, achando que estava lidando com um capial lá de Valadares, que não entende nada, e que podia empurrar qualquer conversa fiada que queria fazer negócio, né? Então, esse meu enfoque da questão industrial começou antes de eu entrar na empresa. Eu entrei na área de processamento de dados, eu não entrei na área industrial. Mas eu fazia estágio, dava plantão de tantos em tantos fins de semana, e num desses plantões que eu aprendi o que era fazer queijo. O que é muito interessante, você visita uma fábrica de queijo, isso aqui é o pasteurizador, isso aqui é o tanque de fabricação, aqui está enchendo, aqui está esvaziando, isso aqui é pré-prensa, isso aqui é a prensa, salga e tal, e vai embora. A primeira vez que eu fiquei do lado de um tanque de fabricação, o processo todo foi com o Rui Queijeiro, acho que hoje até já é falecido, já largou a empresa há muitos anos. Eu estava num sábado, numa coisa aqui, ele chegou, fica aqui do meu lado. Desde que começou a encher o tanque, ele colocou corante, colocou isso, colocou fermento, até descer o tanque, fomos para pré-prensa. A pré-prensa era um negócio mais confuso do mundo naquela época. Tinha que botar um monte de chapa assim, de aço inox, depois tinha umas canaletas grandes, depois vinha com o negócio, prendia assim na lateral do tanque. E aí eram os cilindros, os pistões de ar comprimido, vinha aquilo já estava conectado, abria e prensava aquilo, era uma confusão, pré-prensagem era uma confusão, uma coisa horrorosa, né? Aí eu fui para a Europa, vi o que era, como é que se fazia, depois trouxe coisa mais moderna. Mas isso vigeu até 98, 99, era isso, botava aquele monte de placa. Aí eu fiquei com ele lá, depois eu assisti tirar dali, botar na prensa. Eu assisti a prensagem, aí sim, aí mudamos de um tanque para o outro, porque a prensa demora muito. Aí assisti para salga, assisti para secagem. Foi com o Rui, nesse dia, num sábado, aí lá, provavelmente 84 ou 85, que eu aprendi o processo completo do queijo. E a partir daí, me deu uma visão, eu trabalhava com processamento de dados, só era plantonista no fim de semana, mas me deu uma visão das diversas etapas e das diversas tecnologias que tinham que ser aplicadas. O que tinha em termos de pasteurização, o que tinha em termos de tanque de fabricação, pré-prensa, prensa, salga, secagem, embalagem, expedição, quer dizer, diversas etapas. Depois que eu vim para a diretoria industrial, ainda agreguei lá na fazenda, o resfriamento, o transporte, a limpeza do caminhão, né, o pré-processamento na chegada, para depois entrar assim na pasteurização, blá, blá, blá. Quer dizer, essa visão sistêmica é que me permitiu, através dos anos, a gente focar na prioridade. Não, agora precisamos mexer no tanque de fabricação. Não, agora é a pré-prensa, que essa pré-prensa nossa, isso é do século XIX, não dá mais para trabalhar com ela, vamos trocar. Não, agora precisamos melhorar as prensas, agora é isso, agora é o leite na fazenda, agora são os caminhões, agora, cada momento, o Barbosa e Marques, em termos industriais, focou uma das etapas do processo de fabricação de queijo. Mais recentemente, que nós já tínhamos dado uma limpeza em todas as etapas principais, nós fomos para o soro. Que aí não é mais na linha direta da produção do queijo, mas é um subproduto do queijo que era jogado fora, ou era dado para porco, e que hoje tem um valor extraordinário, representa praticamente 10% do faturamento da empresa, é a venda do soro em pó. Foi o último grande investimento nosso, grande, né, que foi, depois desse já teve outros, mas o grandão, o último foi justamente a torre de secagem do soro em pó, e que
foi feito com financiamento do BDMG, que a gente acaba de pagar daqui a poucos meses. Ano que vem já está tudo quitado, tudo pago, já estamos aí abertos a poder fazer mais um grande investimento aí para frente. Mas então, o que me fascina é a indústria. O que me fascina, o que me motiva, o que eu gosto de fazer é trabalhar na parte industrial, desenvolvendo, melhorando, aprimorando, com foco na qualidade, com foco na eficiência de produção, né? na redução de custo via o equipamento mais eficaz, mais eficiente. Né? Isso é o que me motivou aí durante esses 27 anos e continua a me motivar para frente, para os próximos anos aqui da minha gestão, já no segundo século da nossa empresa. Desde o início, eu sempre gosto de voltar lá porque a base é de lá. Né? O senhor Antonico, quando ele montou a fábrica de sabão, ele já vislumbrou outras coisas e foi diversificando os produtos. Quer dizer, ele já tinha uma visão que só numa coisa não dá para ir, eu tenho que, quando tiver ruim aqui, eu tenho que pular para lá. E isso parece que ele passou para todo mundo, essa leitura, né? Desses homens, senhor Luiz Fernando, essa visão de cada um, o que o senhor acha? Como é que ele conseguia, igual a fábrica de sabão foi colocada perto da linha de trem para ficar mais fácil, um lugar maior, onde ele começou a fazer sabão, porque as mulheres faziam sabão em casa, e eu vou melhorar a vida dessas pessoas aqui, eu vou fazer o sabão, eu mesmo vou vender para elas para ter tranquilidade. Essa cultura de empreendedorismo da família é passado, é conversado, como é que é essa estruturação? Porque nem todos da família estão no negócio. Né? Isso também eu acho muito importante, muito interessante a forma que é conduzida. Como é que é essa visão familiar da coisa? O empreendedorismo, ele é passado pelo exemplo. Ele é passado pelo conhecimento da história que a gente tem. O Antonico Marques era um sujeito brilhante, autodidata, não frequentou escola, convivia com engenheiros da empresa que estava construindo a Estrada de Ferro Leopoldina, engenheiros ingleses, pessoas que tinham um nível de educação, né, e social muito acima de qualquer pessoa da região de Carangola. Então era uma pessoa extraordinária. Na própria casa grande que ele construiu em 1924, né, com mobília feita nas lojas mais famosas e mais importantes do Rio de Janeiro, para combinar com a casa, né, coisa que foi sugerida a ele pelo engenheiro, amigo dele da Leopoldina. Né. Então, ele me parece que era um gênio. Então, ele enxergava qualquer negócio, percebia que ali podia se ganhar dinheiro e virava. Então, ele tinha a fábrica de sabão, provavelmente deu bastante lucro, gerou algum capital. Ele montou um armazém atacadista, que tem essa foto aqui, tem diversas fotos que vocês já reproduziram e que deverão estar no livro. E ele simplesmente manteve a fábrica de sabão e abriu o comércio atacadista e varejista em Carangola, se aproveitando da linha férrea que chegava em Carangola e trifurcava. Então Carangola tinha 4 ramais ferroviários, um que chegava do Rio e 3 que saíam para diversos lugares diferentes. Então ali que era o centro onde deveria se instalar o comércio, e ele instalou. Eu não vou ficar falando desse período, que claro que não é o meu período, não sei muita coisa, muitas outras pessoas já puderam falar sobre ele. Mas ele era um gênio. Depois que entrou no negócio de exportação de café, né? Meu avô foi presidente do Centro Comércio Café do Rio de Janeiro, anos e anos depois, em 1956. Né? Então, depois o Zé Esteves, meu avô, resolveu fazer uma fábrica de macarrão, resolveu ampliar o laticínio, que era pequenininho, insignificante, achou que era uma boa ampliar aquilo, pediu ao sobrinho, Aloysio Esteves, para estudar laticínio. O Aloysio foi, estudou, formou, foi convocado, foi para a guerra, voltou da Itália e aí saiu trabalhando na região de Carangola.
uma visão de empreendedorismo, quer dizer, já um sobrinho do segundo, né? Tinha o Antonico, o Zé Esteves, um sobrinho que era o Aloysio, e que deslanchou a parte de laticínios, chegou para o tio, que era o presidente da empresa, aqui nós já encerramos. Aqui no Carangola nós já abrangemos tudo que temos que abranger. Se você tem interesse em crescer em laticínio, nós temos que ir para outra região. Qual você sugere? O Vale do Rio Doce. Meu avô, então vai embora. E veio ele para cá. Quer dizer, mas não foi decisão dele, foi autorização dada pelo presidente da empresa, que era uma pessoa mais sênior, muito mais velho, com muito mais cabeça no lugar e tal, ouvindo a opinião de uma pessoa nova, cheio de gás, cheio de motivação, e que acatou aquilo. Né? Acatou por quê? Porque tinha o mesmo enfoque empreendedor. Depois Antônio Marques, no Rio de Janeiro, diversas tacadas brilhantes que se conhece dele, diversos negócios que se ganhou muito dinheiro para a nossa empresa, a empresa cresceu muito, pôde investir na bacia leiteira do Vale do Rio Doce, pôde ampliá-la, quem executava era Aloysio, mas a retaguarda financeira da empresa era no Rio de Janeiro. A retaguarda da administração era lá em Carangola com Jonas Marques. Aqui quem executava a linha de frente, quem traçava as estratégias era o Aloysio, quer dizer, era uma coisa que funcionava bem engrenado. Né? Então, você vê que são diversas pessoas com esse empreendedorismo, que depois culminou com Humberto, com a saída do Aloysio aqui, Humberto assumiu, veio o Theo de Aquino, veio Samuel Oskin, sob o comando do Humberto, todos dois, depois da saída do Aloysio, e que manteve o norte do empreendedorismo, comprou uma fábrica dos bancos, que o cara já tinha quebrado, já o dono da fábrica era os bancos, lá em Águas Formosas, e fez questão de levar Aloysio Esteves, para que ele desse opinião, e já não trabalhava mais na empresa, não era mais sócio, já tinha vendido as ações, tinha comprado uma super fazenda lá em Nova Mótica, que a viúva tem até hoje, né? Tia Marlene. Então, quer dizer, e ele foi lá e deu opinião, deve comprar sim. Já não trabalhava mais na empresa. Devem comprar sim, isso é uma bacia leiteira muito promissora. E estamos lá há quase 40 anos. Praticamente 40 anos. Comprou-se em 1976, o ano que vem, faz 40 anos que nós estamos em Águas Formosas. Né? Uma fabriquinha desse tamanhozinho, hoje é uma fábrica com tanque dinamarqueses iguais aos daqui. Aliás, os primeiros foram para lá. Né? Uma fábrica de ricota automatizada, uma estação de tratamento de efluente que é modelo, como a daqui também, a de lá já mais moderna, então já uma coisa mais, uma tecnologia de um tratamento de efluente mais barato do que o de cá, com a mesma eficiência que a de cá, mas ela é 6 anos mais moderna. Então, quer dizer, uma fábrica que eu, na minha etapa aqui de 27 anos, nós investimos muito lá, melhoramos muito a fábrica. Uma fábrica que não fica a dever para fábrica nenhuma do Brasil. Não só na estrutura industrial, como principalmente na qualidade do produto. Né? Queijo extraordinário lá na fábrica de Águas Formosas. Então, voltando no empreendedorismo, teve empreendedorismo em diversas gerações, em diversas pessoas. E assim, alguém chegou lá e deu aula de empreendedorismo? Não. Não. Isso é o exemplo que foi passado. É a pujança da empresa, dos membros da família, que quando na posição de comando da empresa, tem sempre o foco, precisamos crescer, precisamos modernizar, precisamos melhorar, precisamos manter qualidade, melhorar a qualidade. Né? Numa fase, precisamos diversificar ramos de atividade, hoje precisamos diversificar dentro do laticínio. Barbosa e Massa é uma empresa de médio porte, não é uma empresa grande, mas tem todas as linhas importantes de laticínio, exceto o iogurte, que é uma linha que não combina muito com os demais produtos de laticínio. O Barbosa e Massa tem tudo. E tem tudo há muito tempo, exceto o pó, que temos há pouco tempo. Os demais itens nós temos há muito tempo. A diversificação nossa começou lá nos anos 80, dentro do laticínio, quando estavam acabando os demais setores, as demais atividades da empresa. Suinocultura acabou em 2003. Se vão 12 anos. De lá para cá,
Nós fizemos a concentração de soro, fizemos a secagem de soro, fizemos leite condensado, montamos mais linha disso, linha daquilo, lançamos um mundo de produto na área de potes. Agora estamos com um projeto já encaminhado, com as máquinas compradas e pagas e aguardando autorização do Ministério da Agricultura para os produtos fatiados, já fracionados na fábrica. Quer dizer, nós não paramos de investir. É Luiz Fernando? Não é Luiz Fernando. É uma somatória de uma cultura que vem lá do Antonico Marques, que quem está executando hoje sou eu. Já foram outros e serão outros. Na linha, assim, sempre tem a dupla, né? Sempre tem uma dupla. A dupla é o Sr. Humberto com o senhor executando várias coisas necessárias para o processo. E em cima de tudo isso tem o respeito. Cada um sabe o seu lugar, cada um sabe a sua função, cada um respeita o outro. Cada um respeita respeita a hierarquia, né? É uma coisa que a gente vê até dentro dele sobre a família. A família respeita as decisões que quem está lá tomando. Vai ter que esperar só um pouco. Não, até bom porque eu estou querendo água também. Dá aquela... Pode. Bom, um dos exemplos que eu acho mais interessantes da boa convivência é um que é sempre citado pelo Sr. Humberto, e ele falou na entrevista dele, que o meu avô, José Esteves, e o pai dele, Antônio Esteves Marques, tinham mesas na mesma sala. 2 mesas, um era o presidente, o outro era o superintendente, as 2 mesas na mesma sala, a vida toda. Cada um tocando os negócios da empresa, a parte que lhe cabia, mas na mesma sala. Então, quando eu ouvia alguma coisa, opa, peraí, tem que lembrar de tal coisa assim, é um ajudando e apoiando e compartilhando as coisas com o outro a vida inteira. Logicamente que isso não é possível, uma vez que o Sr. Humberto está no Rio, eu estou em Valadares, então não é na mesma sala. Mas nós tratamos, por e-mail e por telefone, dezenas de assuntos. Isso há 27 anos, né? Não é pouco tempo. E nunca houve atrito, houve discordância. A discordância é necessária, a discordância ela é produtiva. Mas, uma vez, a grande maioria das discordâncias sempre foi resolvida com algo no meio, nem a opinião inicial de um, nem a opinião inicial de outro. Uma vez que houve discordância, não, realmente você tem razão, vamos melhorar aqui, e a empresa sai com uma solução melhor do que aquela que eu tinha ou do que aquela que ele tinha no começo. Uma vez conversado, chega-se a uma solução melhor. E nos muito raros casos onde a discordância não havia uma forma de haver consenso, sempre houve bom senso, seja de minha parte, seja da parte dele, para que uma das 2 posições valesse, e sempre foi tocada adiante com a maior seriedade, com o maior engajamento e grande maioria delas com sucesso. A coisa importante para o gestor de uma empresa, né, seja ele o empreendedor ou seja quem já pega a coisa andando, não é que a pessoa não vai errar sim, todo mundo erra. O importante é ter uma média de acertos boa. E a soma de 2 pessoas, para que a decisão resultante parta de 2 cabeças, ela aumenta muito essa média de acertos. Aumenta muito a média de acertos. E além disso, outra coisa que é muito importante é que tem que acertar nas grandes. As grandes são poucas. Nem todo ano tem uma grande. Às vezes passa 1, 2 anos sem ter uma grande. Mas as grandes tem que acertar. E as grandes o Barbosa Marques sempre acertou. Então, esse que em essência, né, mais uma vez, a questão é o respeito à hierarquia, é o bom diálogo, a convivência harmoniosa, a harmonia dentro da família e a harmonia dentro da diretoria. E faz com que haja isso, quer dizer, se o Humberto tem uma taxa muito boa de acerto e eu tenho uma taxa muito boa de acerto, quando juntamos nós 2, a taxa de acerto aumenta mais ainda. Ô, Bárbara, muito obrigado.
na hora exata. Então, vamos fazer um tempo aqui. Sr. Luiz Fernando, quando vocês viram a necessidade de modernizar um pouco mais a fábrica, e como é que foi chegar à decisão de leite em pó? Como é que foi esse processo? Veja bem. Desculpa, leite em pó não, soja em pó. O Armazém Marques era mantegueiro nos anos 60. Depois, com o lançamento da margarina no Brasil, a manteiga caiu em desuso. O maior cliente nosso era Quibon e nunca mais comprou nem 1 quilo de manteiga. E nós rapidamente mudamos para queijo grande, parmesão, prato cilíndrico e tal e tal. Depois para o queijo pequeno, para a dona de casa comprar a marca, levar para casa. E aí, com 2 crises grandonas, 70, 77, depois mais uma em 81, 82, 80, 81, não me lembro precisamente, o queijo tomou um impacto muito grande. E aí, o senhor Humberto decidiu, o primeiro leite pasteurizado, compramos uma fábrica em Dom Cavate, que tinha um posto em Itaiomi, e começamos a produzir o leite pasteurizado, primeiro com a marca Regina, depois com a marca Total. E em 83 a empresa tinha juntado um dinheiro pós-crise de 80 a 81 e fez um investimento, decidiu fazer o investimento, decisão do senhor Humberto, fazer o investimento no leite longa-vida. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 84, o equipamento já tinha sido comprado da Tetra Pak na Suécia e foi montado durante o ano de 84, Samuel Osken, o diretor, e lançado em outubro de 84 o leite Total. Posteriormente veio o leite Zero, né? E com isso, o objetivo disso era deixarmos de ter um risco total em cima do queijo. Passava a ter o queijo ficando ruim, a gente virava parte do leite, ou maior parte do leite, para o leite longa-vida, e dificilmente os dois estariam ruins ao mesmo tempo, como realmente poucas vezes ocorre os dois estarem ruins ao mesmo tempo. Bom, e aí nós sempre tivemos a produção de queijo, e ao produzir queijo você tem soro. O soro é proteína, mas é um mundaréu de água, então num país do tamanho do Brasil você não tem como transitar com um produto que é 95% de água. Então você precisa tirar essa água para ele poder virar um produto vendável. E quando acabou a nossa suinocultura, em 2003, nós ficamos sem ter absolutamente nada para fazer com soro. E era, ao mesmo tempo, a legislação ambiental entrando cada vez com mais força, proibido jogar fora. Você não pode fazer nada, não tem quem compre, não pode jogar fora. Então nós tomamos a decisão também, decisão macro do Humberto, para que a gente fizesse um investimento para aproveitamento do soro. Fizemos um investimento com recurso próprio, só pegamos um finame pequeno, para concentração do soro, inauguramos nos 90 anos da empresa, 13 de junho de 2005, inauguramos aqui a concentração de soro, passamos a vender o soro concentrado. Aí um produto que você vendia com 95% de água e com 5% de sólido só, você passa a vendê-lo com 32% de sólido, 29% de sólido. Então você reduz o transporte, uma coisa estúpida, né? Você, em vez de mandar 6 caminhões, você manda um. Em vez de mandar 6 carretas, você manda uma com a mesma quantidade de sólidos. Isso foi um dos grandes investimentos que nós fizemos. A concentração de soro, ela se pagou em menos de um ano, se pagou de novo, se pagou de novo, se pagou de novo, e nos permitiu, já que ela foi feita basicamente com recurso próprio, tivemos uma operação de finame, mas que não representava nem 15% do valor total do investimento, nos permitiu sonhar mais alto, sonhar com, além da concentração, fazíamos também a secagem, né? Aí é um investimento muito grande, investimento total de uns 26 milhões, nós pegamos 10 milhões emprestados e fizemos 16 milhões com recurso próprio. E inauguramos a secagem, financiada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O vice-governador, Antônio Anastasia, esteve aqui, a data cabalística e inesquecível, 9/9/2009. Difícil de esquecer.
foi inaugurada a fábrica, ainda com coisas pendentes. Ela começou a produzir mesmo para valer novembro, dezembro de 2009, e de lá para cá o soro em pó passou a compor cada vez mais o nosso mix de produto. O ano passado, que foi o produto mais rentável da empresa, representou 9% do nosso faturamento. E esse ano continua um produto ainda bastante rentável, não mais no momento que estava o ano passado, mas também abocanhando aí acima de 8% do faturamento da empresa. Então foi uma solução criativa, né, que nós entramos, depois outros entraram, alguns decidiram depois de nós, mas conseguiram inaugurar na nossa frente, isso aconteceu, e nós hoje temos o aproveitamento integral de tudo que é comprado do produtor, quer dizer, o leite que a vaca dele produz vem para nós, a gente fabrica queijo, sobra o soro tem um monte de sólido. Esse soro em Águas Formosas, por exemplo, a gente fabrica ricota, sobra o soro da ricota, mistura o soro da ricota, o soro do queijo, com soro de Valadares, com soro comprado, faz soro em pó. 100% dos sólidos que a gente compra do produtor de leite, nós industrializamos e colocamos à venda. Nós não jogamos no rio, não damos para porco, não faz nada. Tudo que é comprado a gente aproveita e no final temos o queijo, o creme de ricota e o soro em pó. Cada um numa faixa de preço, cada um, obviamente, com uma rentabilidade, mas aproveitamos tudo, não colocamos nada no meio ambiente. Então, a decisão, a sua pergunta, por que o soro em pó? Pela disponibilidade do soro. Segundo lugar, porque uma secagem, ela é sempre flexível. Nós temos uma secagem para soro, mas que também pode fabricar leite. Aí lançamos leite em pó em sachê. É um produto pequeno, incipiente? Mas é um produto a mais. O nosso vendedor, quando vai numa padaria, que na verdade se abastece num atacarejo, num macro, não sei o quê, fala, escuta aqui, você não quer comprar um pacotinho de... quero, em vez de eu ir lá comprar e ter que pagar no cartão de crédito, eu compro aqui e entra na mesma nota fiscal que está aí no queijo ralado, que está aí no queijo Minas, o queijo prato, né? Então é um produto a mais que nós passamos a ter, né? Que não é um produto tão relevante, mas é um produto a mais. E já prestamos serviço para outras empresas de secar leite na época da safra, que é uma prestação de serviço muito lucrativa, né? Agora já tem gente querendo que a gente preste serviço do invase do leite no sachê, também é uma operação lucrativa, operação interessante. Então são coisas que o investimento foi feito principalmente para o aproveitamento do soro. Porém, ele abre algumas outras portas que nos interessam muito, né? Olhando isso, é igual antigamente, né? E viu uma oportunidade de fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Que tal empreendedorismo lá do Antônico Marques se reinventando, né, cada vez num setor diferente, num momento da economia diferente, mas exatamente isso. Existe uma chance? Vamos entrar nela. Existe uma chance para a gente aproveitar alguma coisa, transformar isso num negócio lucrativo? Vamos aproveitar. E o que nós fizemos. E como muitos dizem, né? Pensado, repensado, não. Pensado de novo, repensado, aí talvez pense de novo para se fazer, não no supetão. Eu entrei com um projeto no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em julho de 2006. E com idas e vindas e grandes confusões e dificuldades, o primeiro dinheiro saiu em abril de 2008. Primeira grana que saiu. Abril, 22 meses depois da entrada do projeto. E de abril de 2008, que a crise mundial, né, começou em 2007, né, a crise dos bancos americanos, das hipotecas, que se alastrou para a Europa e que se alastrou para o mundo inteiro. Quer dizer, nós entramos para começar a executar o nosso projeto em plena crise mundial. E construímos em 1 ano e meio. Em setembro do ano seguinte, a fábrica estava funcionando. Tudo feito em plena crise mundial. Tudo feito quando ninguém estava investindo nada. E nós investimos, financiado pelo banco, mas grande parte recurso próprio. Grande parte era recurso próprio. Nós fizemos, botamos para funcionar. E como eu falei, faltam
8 meses já vai estar tudo pago. Eram 78, né? Então é um negócio que é uma diferença muito grande e que eu me orgulho muito de ter participado desse projeto, de ter sido quem levou o projeto, quem conversou com o secretário de Indústria e Comércio, quem conversou com a diretoria do banco, né? E que a coisa andou e deu tudo certo. Achei muito, muito importante participar disso, foi um aprendizado para mim e foi essencial para a nossa empresa ter esse algo mais que a gente sempre sonhou e nunca teve. Para você ter uma ideia, quando esse terreno foi comprado, a fábrica foi construída no canto, deixando um pedaço enorme de terreno para lá, para se fazer no futuro uma fábrica de leite em pó. Só que o terreno foi comprado em 62, a fábrica foi inaugurada em 66 e esse futuro foi em 2009, quer dizer, 43 anos depois. Isso. Dentro dessa ideologia sua, desses pensamentos, a secagem do leite do soro, está todo investimento já feito, ele tende a crescer, já vislumbram algum outro cenário? Uma das possibilidades do investimento de maior porte da empresa, posterior a terminarmos de pagar o soro, é uma etapa adicional do soro, que é uma desmineralização do soro. Hoje a gente faz um soro com 40% de desmineralização e existem acima dos 40, tem 50, 70, 90 e 98. Então nós pensamos em investir ou para chegar aos 70 ou aos 90. O 98 é antieconômico para uma empresa brasileira, não tem como fazer, mas os 70 ou 90 são investimentos pesados, mas que uma vez estruturado, com o juro mais ou menos subsidiado, com alguma coisa estruturada, dá para fazer. E aí, em vez de se vender soro a R$ 2,40 o quilo, vai se vender esse soro a R$ 7, R$ 8 o quilo, porque uma vez desmineralizado, ele vai ser usado em alimentação infantil, então uma utilização mais nobre, que o cliente tem como buscar mais por aquele soro, portanto, tem como pagar mais para quem está lhe fornecendo. Não existe no Brasil, ninguém fabrica hoje. A Nestlé, toda vez que encontra comigo, me apurrinha para a gente fazer, mas é um investimento muito pesado, e que o Barbosa Imagem jamais fará antes de quitar o outro. E falta pouquinho, né? Mas antes de quitar a gente não vai fazer, não. Então já é uma ideia, né? É uma das ideias. A outra ideia é que nós temos uma unidade piloto funcionando em Santa Catarina, no município de Maravilha, e temos uma conversa com a prefeitura de um terreno de grande porte, para construirmos lá em Maravilha a maior fábrica de queijo do estado de Santa Catarina. Aí é um projeto completamente novo, uma fábrica totalmente automatizada, desde a recepção de leite até a expedição dos queijos, aí um pacote de grande volume financeiro que o Banco Regional lá do Desenvolvimento do Sul, né, que é um banco, não é estadual, é dos 3 estados, que tem interesse em fazer o financiamento. Então, são as duas alternativas que a gente tem. Se vamos para o lado de melhorar o soro, que é aqui dentro da unidade do Governador Valadares, ou se vamos fazer uma fábrica nova lá em Santa Catarina, ampliando a nossa atuação lá, que hoje é apenas uma unidade piloto, isso vai depender de para onde andar o mercado, de os números e as possibilidades de financiamento de cada uma delas. Então isso é uma coisa que agora em 2015, acabando de pagar o outro e ainda num ano complicado como esse ano que nós estamos atravessando de queda do produto interno bruto, não é hora de decidir, mas sempre é hora de sonhar, sempre é hora de planejar, sempre é hora de se informar para que a gente tenha os dados para quando chegar na hora de decidir, a gente tá bem alicerçado para tomar a decisão. Como diz São Beto, né? Eu posso pisar lá em cima, não vou pisar nesse degrau. Exatamente. Vez, para, respira, né? Todos foram assim. Sempre. Vou voltar um pouquinho no seu Luísio, porque as pessoas que a gente entrevistou muito trabalharam com o seu Luísio, né? Muito, e ele foi um verdadeiro
desbravador, né? Ele abriu isso aqui no peito, na marra, né? E logicamente com apoio, né? Com a bênção de lá. E eu estou citando ele porque algumas pessoas que a gente entrevistou dizem o seguinte: o Luiz Fernando, via e regra, tem 70%, 80% do seu Luiz. A forma de pensar, a forma de agir. O senhor tem muito mais elementos para usar do que o senhor Luiz tinha na época. O senhor Luiz tinha o braço, a ferramenta, a arma, o tino comercial. Essa comparação com o senhor Luiz, com os feitos que ele fez, o que o senhor entende disso? Das pessoas verem no senhor, o senhor Luiz, um cara que foi tão importante para eles, tão importante para o desenvolvimento da Barbosa e Marques, porque a Barbosa desenvolveu em vários setores, mas o laticínio é o que está. Só completando o seu vídeo ontem, disse que o senhor Luiz dizia: nós vamos ser maior que Canagola. Ele falou assim, porque a gente sofria muito, as ordens vinham muito de lá, só batendo na gente, e ele falou: nós vamos ser maior que Canagola. Então, tirando isso, nós vamos ser maior que Canagola. Ele veio e desbravou isso aqui. E as pessoas que trabalharam com ele, as pessoas que conviveram com ele, veem na forma do seu agir, na forma do seu executar, de 70% a 80% do seu Aloysio nesse jeito. O que o senhor sente disso? De pessoas que viveram com essa pessoa, veem em outra, assim, tá ali. Bom, eu nunca tinha ouvido isso, estou ouvindo agora, e é um motivo de orgulho para mim ser comparado a Luiz Esteves. Luiz Esteves foi uma pessoa essencial para a nossa empresa. Os outros também foram essenciais, né? Não estou o colocando acima dos outros, não, mas estou colocando junto com os outros. Com o Antonico Marques, com o Zé Esteves, Antônio, Jonas, né? E posteriormente Humberto. O Aloysio foi um desbravador por excelência. Por excelência, quer dizer, Carangola já tinha o tênis clube, Carangola tinha ligação com o Rio, Carangola tinha isso, tinha aquilo, ele veio para um Valadares ainda bastante forasteiro. Estamos falando de 1951, né? Quer dizer, então era uma situação de um homem de coragem, e veio, deve ter vindo de jipe e veio para ficar, e aí saiu comprando, estabelecendo coisas e tal, né? E casou-se em 54, constituiu família aqui e nunca mais voltou, quer dizer, morou aqui até morrer, né? É um homem extraordinário, um homem de uma importância na nossa empresa, difícil de aquilatar. E, como dito, quer dizer, as demais atividades foram muito importantes de per si, com certeza, com muitas dificuldades, aonde muitas outras empresas deram errado e o Barbosa e Marques andou e caminhou e deu certo, né? Mas que acabou, o que sobrenadou, o que sobrou, o que ficou foi o laticínio. E o laticínio, a marca registrada é a Luiz Esteves, né? Não é Antonico Marques, não é, né? Então, o simples fato de alguém fazer essa comparação, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu cito que foram gigantes. Tem uma frase muito conhecida e muito famosa do Isaac Newton, que ele disse, né, que se vi mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes. No meu caso é exatamente esse. Se eu estou conseguindo fazer alguma coisa hoje e que está tendo sucesso, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Um dos gigantes é a Luiz Esteves. Lógico que o outro é Antonico Marques, o outro é José Esteves, os outros são os irmãos Antônio e Jonas, o outro é Humberto, certo? Mas um dos gigantes é a Luiz Esteves. E no laticínio é o mais proeminente, é o que mais ressalta. Eu falo de novo, esta sala aqui foi construída para ele. Ele aqui trabalhou até 74, quando se desligou da empresa e comprou sua fazenda e foi entrar na produção rural. Então, é um motivo de orgulho para mim que pessoas que o conheceram
me comparem a ele, porque é um dos meus gigantes aqui, na forma que eu enxergo a empresa nos seus 100 anos de idade. O senhor lembra de alguma conversa que o senhor teve com ele? Tive pouquíssimo contato com o tio Aloysio, muito pouco. Alguns aniversários e algum contato lá no Rio de Janeiro, em algum Natal, na casa da minha avó, algum encontro na casa da tia Edir, lá em Belo Horizonte, muito pouco. Uma vez, a primeira vez que eu vim a Governador Valadares, foi para o casamento da filha mais velha dele, a Marilene Esteves, minha grande amiga, minha prima, com o Chico Menta, em dezembro de 79. E quando vim fazer o primeiro estágio, em 80 ou 81, tive na casa dele, eu fiquei lá na casa dele, e ele me perguntou, e aí, você vai vir assumir aqui? Aqui eu tomei um susto, quer dizer, eu era estudante, tinha uma estrutura montada, né? O Theo tinha acabado de sair, o Samuel era o diretor, e a visão dele transcendia isso tudo. Na visão dele, quer dizer, você é membro da família, você está vindo para cá é para assumir isso aqui e tal. Eu tomei um susto. Não sei, eu devia ter 22 anos, sei lá, talvez 23, não sei. Iria me mudar para cá 2 ou 3 anos à frente. Nunca poderia imaginar que ele já teria morrido. Jamais. Ele morreu em 82. Né? Então, conversei muito pouco com ele. Essa conversa eu falei, não, mas peraí, né? Tem que fazer estágio primeiro. Ele já estava lá no final da conversa. Ele não estava preocupado com os próximos passos. Ele já estava perguntando do 2015, do 2010, do 2005, do 2000 lá em 1980, 81, quando eu vim fazer os primeiros estágios aqui, visitar as fábricas, né? Pelas primeiras vezes. Tive muito pouco contato com ele, contato de conversas comerciais e profissionais, zero. Só essa vez que ele, na chincha, já me perguntou se eu vinha para assumir aqui. Não sei se já fazendo uma previsão, né? Ou já querendo realmente saber se eu estava ou não estava a fim de abrir mão da vida da capital, de abrir mão das amizades e de tudo mais, e de vir para Valadares e tal. E ele acertou na música. Na verdade, é igual você perguntou para o senhor que estava vindo para cá, porque ele olhava no meio do mato e falou assim, que eu vou construir uma fábrica. Exatamente. Então ele já pensava assim, ele não tinha tempo de, vamos estudar aqui, não, vou fazer aqui e pronto, acabou. De causos, histórias, só nesses 27 anos, vamos dizer mais como diretor industrial mesmo, o senhor viveu com muita gente, o senhor andou com muita gente, né? Então muita coisa o senhor viu. O senhor, a gente já vê que tem uma boa memória, guarda muita coisa e gosta muito da história. Muito. E isso é bacana, é importante, você estar alicerçado nela. O senhor lembra de alguma coisa interessante? Lembro a inauguração da reforma que foi feita no posto de Dom Cavate para produzir o leite pasteurizado e mandar para Belo Horizonte. A gente atendeu Belo Horizonte com leite saquinho, leite pasteurizado, barriga mole, durante alguns anos antes de implementar o longa-vida. O queijo tinha entrado em crise, precisava se dar uma outra saída para o leite e uma delas foi essa. E foi feita uma reforma lá e quem comandou a reforma foi ninguém menos do que o Nestor Pinheiro. E gente. Olha, não estou me lembrando o nome de quem era o encarregado lá. Mas foi feita uma adaptação lá. Já existiam as máquinas de empacotar leite, mas era uma coisa muito incipiente. E o Nestor fez um negócio bacana, botou um tanque lá em cima e tal. E nós fizemos um churrasco de inauguração lá em Dom Cavate, que foi uma loucura. Uma coisa com violeiro, com sanfona, com isso, com aquilo. Foi um espetáculo. Esse eu me lembro antes de eu vir trabalhar. Ou seja, essa data é de 80, 81. Uma das minhas vindas aqui nessas férias. E eu
fui lá acompanhar a obra, ver como é que estava andando algumas vezes, e quando chegou na inauguração, o Nestor falou, não, você tem que ir na inauguração, você tem que ir lá. E foi uma coisa divertidíssima, que mostrava justamente esse entrosamento entre as diversas pessoas da empresa. E aí estava junto o servente pedreiro, o Nestor, o cara que ia ser o encarregado, o outro sujeito que cuidava de um estoque de parmesão que ficava lá em Dom Cavate, tinha umas câmaras que se estocava parmesão naquele momento, né? E aí que botou para funcionar o negócio. Foi uma coisa, para mim, em termos de aprendizado, do funcionamento da empresa, da lealdade, da amizade, da ligação entre as pessoas, foi muito importante. Muito importante. O encarregado lá era o Almir Lontra Vieira, que depois veio a ser encarregado do Leite Longa Vida, que era uma pessoa divertidíssima, que já falecido, que gostava muito de rinha, de galo de briga. E, então era uma prosa animadíssima, e ele ficou lá alguns anos, veio para cá, foi o nosso segundo encarregado aqui da parte de Leite Longa Vida, depois do Vander, e aqui ficou até se aposentar. Logo depois que se aposentou, teve um acidente de carro e faleceu, uma coisa triste, mas uma pessoa que eu tenho boas recordações dele, e foi esse churrasco lá no início dos anos 80, me lembro muito, muito perfeitamente. Batemos papo muito tempo, mais o Nestor, mais o pessoal todo, e me mostrou isso, que se constrói somando, juntando, não é desagregando, sabe? Foi muito importante. Outra coisa interessante, a primeira vez que eu fui a Águas Formosas, quem me levou foi o Ari Avelino, que eu acho que vocês até entrevistaram. O Ari era chefe daqui do controle de qualidade e viajou comigo. Fomos lá para Águas Formosas, ele tinha que ir, e aí eu fui junto e fui conhecer a fábrica. Aí fui conhecer a fábrica de Machacaliz, posto de pavão. Nós tínhamos um terreno no município que chamava Pampã, depois passou a chamar Fronteira dos Vales. E aí visitei essa estrutura. Fiquei por lá uns 2 ou 3 dias, passamos por Dom Cavate e voltamos por Teófilo Otoni. Teófilo Otoni lá, depois da Rio Bahia lá, tudo sem asfalto. Eu, quando vim ser diretor, ainda era 100% de estrada de terra. Depois asfaltaram 55 quilômetros de Pavão para Águas Formosas. E ficou muitos anos com 82 quilômetros ainda de terra. Mas as primeiras obras que eu fiz em Águas Formosas, que durante o período de obras eu ia praticamente de 15 em 15 dias. As primeiras que eu fiz, eu ainda viajava os 132 quilômetros de terra, indo e voltando. Naturalmente que, para nossa felicidade, as obras são sempre entre safra, então não é época de chuva, dava para eu ir, né? Naturalmente, quando chovia eu não ia. Mas é isso. Então, das duas histórias aqui. O senhor lembra de mais alguma? Não, aí nós tivemos, aqui nos 90 anos, teve uma missa celebrada pelo então bispo aqui de Valadares, Dom Werner. Fizemos um congraçamento aqui com os funcionários, na missa, e mais uma festa aqui dentro, um churrasco para todos os funcionários com as respectivas famílias e tal, aonde o senhor Humberto fez isso em 2005, onde o senhor Humberto fez o discurso, onde ele se colocou iniciando o seu processo de aposentadoria, né? E foi também uma coisa muito interessante, uma festa para os funcionários, e no dia seguinte, aí sim, uma festa para os nossos convidados aqui, onde teve a inauguração formal, corta-fita, etc., da concentração, né? Não da secagem. Foi 4 anos antes da secagem. E também foi um negócio muito interessante, muito bacana, com muita vibração, muita gente que veio aí. A inauguração da secagem foi um espetáculo. Veio gente do setor de laticínios de diversos estados para estar aqui conosco. Uma coisa muito, muito bacana, caracterizado justamente por ser uma coisa grande, feita num período de muita crise, uma crise muito profunda na economia mundial, né? Também foi uma coisa muito interessante, fiquei muito satisfeito, né? Foram das coisas muito
somaram muito. Eu fiquei muito satisfeito devido a ter participado desde o primórdio do processo até ver o investimento pronto e funcionando. E aí, como eu disse, veio o vice-governador, o Antônio Anastasia, para fazer a inauguração. Foi muito, muito bacana mesmo. Essa inauguração lá do posto de Crisólita, anos e anos antes, deve ter sido o início dos anos 90, com o episódio do Bill, que eu acabei de contar, mas entrou a cidade inteira na festa. Fizemos um churrasco e a cidade devia ter 2.000 habitantes, tinha 2.500 pessoas dentro da festa. Não tinha como fechar a porta nem nada, simplesmente foi todo mundo. Fosse produtor de leite ou não fosse parente de empregado ou não fosse, foi todo mundo para lá. E aí estava o prefeito, fizemos discurso e tal, e assumimos lá essa unidade, basicamente compramos a bacia leiteira, né? E passamos a operar. Foi também muito divertido, muito interessante e para mim, de novo, foi um aprendizado, né? Visitar a fábrica do camarada, ver que o camarada estava operando, aí quando entra, padrão Barbosa e mais, aquilo lá nada presta, não tem como usar, tem que mudar tudo. E aí rapidamente botamos o resfriamento lá e passamos a levar o leite para ser industrializado em Águas Formosas. Devemos ter industrializado o leite lá menos de 60 dias e rapidamente já fomos julgar para Águas Formosas, aonde era o nosso padrão de qualidade, a nossa forma de funcionar. Também foi muito interessante e, para mim, o processo de compra desse laticínio, a negociação que foi toda feita por mim, né, também muito interessante. O processo de compra interessantíssimo do laticínio aqui em Barra do Cuiaté, também com o Jerônimo, filho do Barôncio, com o Fausto Maciel, o próprio Nestor, que eram sócios, e também uma negociação demorada, e depois compramos, assumimos a unidade, o posto, que também rapidamente botamos frio lá e passamos a trazer o leite, e que foi uma coisa, um aprendizado para mim muito grande. Foi a primeira vez que eu comprei uma empresa, a segunda que foi o Crisólita. Né? Então tem muitas histórias, muitas lembranças assim desses momentos, né? A gente tem uma festa de Natal, né, pouco antes do Natal, todo ano. E ela era aqui, então os chefes eram churrasqueiros, era uma coisa muito interessante. Com a evolução a coisa cresceu, aí mudamos, tiramos aqui de dentro, ficou incontornável o negócio de penetra, que o pessoal pulava o muro, sabia da festa, era uma coisa de doido. Aí fomos lá para o SESI, ficamos lá muitos anos. E agora estamos nesse Filadélfia aqui do bairro de Lourdes. É uma festa muito bacana, só tem melhorado a cada ano e é motivo de orgulho, porque vão todos os funcionários com os cônjuges e tal, e a gente vai lá até meia-noite, mais ou menos, o pessoal dança e faz lá uma coisa bacana. E quer dizer, eu já participo há 30, né? 30 festas, talvez 31 já. Então é muito, para mim, e vamos dizer assim, faço discurso a 27, né? Então é um negócio também que é muito interessante, me agrada muito, me enche muito de orgulho participar. Para essas festas são convidados diversos ex-funcionários. Nem todos podem aparecer, mas os que podem nos dão muito prazer e muita alegria quando participam da festa conosco, sabe? É muito, muito bacana. E vão muitos. Toda festa aparecem diversos. Nessa agora dos 100 anos, nós pedimos uma salva de palmas para o Walter Gomes, que entrou na empresa quando a empresa estava fazendo 40 anos, 60 anos. Claro que já está, né, já saiu há mais de 20, mas de qualquer maneira participou durante 40 anos, num período longo. Né? Mas o interessante da gente estar ensinando essas entrevistas é que eles saíram só por sair, mas a Barbosa está dentro deles até hoje, certamente. Do jeito de pensar, do jeito de respeitar e do jeito de falar. O carinho que eles têm em falar é impressionante, porque é devolvido. É igual você falou, eu aprendi muito com essas festas, quando eu fui nessa primeira festa, vi como é que cada um tem a sua importância. E eles sentem isso também, dessa importância que a fábrica dá para eles. Isso aí, eles podem estar tranquilos contra isso. Eles são Barbosa e Marques até morrer, e não morrer tem mais um pouquinho. É verdade. Isso aí é impressionante, esse zelo que eles têm. E é motivo de orgulho para nós da empresa, né? A gente conseguir que tanta gente tenha... você vê agora na festa de 100 anos, veio o Fernando Juste, pessoa que já saiu da empresa há mais de 15 anos, teve um derrame, quer dizer,
tenha um comprometimento de saúde, tem uma dificuldade, mora em Ubá, não mora aqui, e veio exclusivamente para a nossa festa. Eu fiquei orgulhoso, satisfeito dele ter vindo, quer dizer, vencendo dificuldades para estar conosco no momento da festa. Para mim foi muito emocionante a presença dele aqui. Quer dizer, eu sei das dificuldades, ele não está perto, ele está em Ubá, né? Então, e diversos outros que vieram, diversos outros, que são sempre muito bem-quistos e muito bem-vindos aí no seio da nossa empresa, tendo em vista que eles são a história. Não fosse por eles, não chegaríamos até onde estamos hoje. Qual é o pilar da Arbosa e Marques? Isso já foi falado por diversos outros, né? Eu não vou aqui me estender. Eu acho que, no ponto de vista da família, é justamente o empreendedorismo, a seriedade no trato comercial. E aí tem detalhes que eu não vou entrar neles, porque o Sr. Humberto já foi muito minucioso sobre eles. E na empresa em si, é o que o Sr. Humberto está chamando a empresa camaleão. Quer dizer, a cada momento ela muda. Ela sai do sabão para o comércio atacadista, do comércio atacadista para a exportação de café, resolve fazer uma fábrica de macarrão, resolve comprar um hotel porque o amigo dele estava quebrando, tinha uma manteigueira, manda um sobrinho estudar laticínio, foi mudando e acabou café, acabou sabão, acabou isso, acabou aquilo, e a empresa foi mudando, suinocultura, blá, 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 e chegou lá na frente. Isso dentro da empresa, na parte comercial, não na parte de princípios, na parte comercial, foi essa habilidade de enxergar oportunidades e de diversificar. Seja no passado, diversificando atividades mesmo, macarrão não tem nada com sabão, não tem nada com café, não tem nada com comércio. Ou diversificando hoje dentro do ramo de laticínios, que é o que a gente tem feito. E nós temos um grau de diversificação similar a empresas muito maiores do que a gente. Muito maiores do que a gente. Tem empresas do nosso tamanho, ou até um pouco maior do que nós, que não tem flexibilidade nenhuma, só faz queijo, só faz longa-vida. E nós temos essa doideira desse monte de coisa, que é o que nos ajuda a sobreviver a crises, como essa desse ano agora. Ok? Eu queria fazer mais uma pergunta, mas se for chatear, a gente não... Eu queria que o senhor imaginasse, se fosse possível, não é, mas imaginasse se eu estivesse numa sala e tivesse o seu Antônio, o seu José, o seu Jonas, o seu Antônio, o seu Luiz, o seu Theo, o seu Humberto, os diretores que passaram, e construíram, ou vamos tirar isso, a família. O senhor teria uma palavra de vislumbre para esse cenário? Olha, melhor do que a frase do Jonas Marques não consegue, né? Não adianta tentar. A palavra, eu acho que tem que ser empreendedorismo, não tem outra. Tem que ser a visão comercial, aonde dá pra gente entrar e ganhar dinheiro. E que está dentro do tamanho que a nossa perna alcança. E que está dentro do tamanho que a gente sabe fazer. Nunca quisemos fazer foguete, nunca quisemos fazer helicóptero, nunca quisemos fazer coisas que estão além da nossa capacidade. Nós quisemos fazer coisas que eram possíveis de ser feitas, e que é possível de se fazer até hoje, e o que eu pretendo para o futuro, coisas plenamente possíveis de fazer dentro do nosso setor de laticínio. Então eu acho que a palavra para essas 4 gerações é empreendedorismo, né? Seja na linha direta, seja no Aloysio Esteves, que não era da linha direta, era primo. Todos empreendedores por essência, industriais por essência, pessoas com foco na eficiência da produção, da transformação, né? Claro que com algumas pinceladas na área comercial, como exportar café, o comércio atacadista, mas essencialmente na indústria.
desde o início do sabão até hoje no laticínio. Industriais, pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras, com visão muito além do seu tempo, todos eles, Antonico, José Esteves, Antônio, Jonas, Aloísio, Humberto, todos com visão além do seu tempo, todos enxergando muito à frente do que os demais seres humanos das suas respectivas épocas. Todos mobilizando recursos e pessoas para atingir metas que as outras pessoas não entendiam o que era. E eles entendiam, sabiam, queriam e conseguiram. Não fosse isso, pode esquecer. Não fazia nem 30 anos, que dirá 100. Verdade. Ok? Ok, muito bom. Beleza. Muito obrigado mesmo. De nada. Acho que ficou bom. Vamos ver. Deu 2 horas também? Que esse negócio de 2 horas é um complicado.